José Lima FX falou o seguinte: M5 após as 21 horas, só na seta, sem análise, sem nada, é extremamente assertivo. Fiz 9-1 agora à noite. Cara, ele fez um resultado aqui de 90% de assertividade somente por causa de uma coisa. O Gida falou o seguinte: a atualização terá super seta em H1. Galera, para quem não sabe, tá vindo aí, ó, esse ano ainda, a nossa Super V6, galera. Vai ser a atualização do indicador target da V5 para V6, vai ser uma atualização muito boa. E, cara, eu não posso revelar sua pergunta, infelizmente, aqui se vai ter super seta em H1, não posso revelar, tá? As novidades ainda são secretas, mas eu garanto que a gente vai revolucionar o nosso indicador com essa atualização. Então aguarde e verá. A Mari Dulce perguntou o seguinte: nas opções binárias é necessário declarar os lucros ao Estado? Galera, pergunta muito boa, tá? Porque toda fonte de lucro que você tem aqui pela legislação brasileira, você tem que declarar o imposto de renda depois, tá? Então, obviamente, se você lucrou em opções binárias, você vai ter que fazer essa declaração. Porém, aí que vem o pulo do gato, galera, que é uma aula que eu vou colocar no treinamento para os alunos, que é muito importante, que é sobre como você faz para evitar a tributação sobre esses lucros, tá? Então, essa aula é muito importante e quem é aluno vai ter acesso aí em primeira mão. Então, para você aí que também, como eu, não gosta de imposto, ó, vou te ensinar aqui a andar na brechinha da lei para você não pagar tributação e sem estar fazendo nada de errado, beleza? Hollister perguntou o seguinte: como usa o indicador target no OTC do MT4? Irmão, a gente tem uma aula voltada para o OTC dentro do treinamento. Então, tudo que você precisa saber sobre o OTC tá naquela aulinha. O Jefferson falou o seguinte: fala, mestre, qual o melhor script para operar junto com o indicador em M5 na IQ? Galera, olha só, preste atenção, existem vários scripts que eu dou de graça no canal, tá? Mas cada script tem uma estratégia específica. Mas com o indicador tem alguns que eu gosto bastante. E o que eu recomendo que você olhe, cara, com muita atenção é um script chamado Zona XX, tá? Vou colocar aqui a capa desse vídeo para você procurar na descrição depois, porque é um script que vai ajudar bastante, porque as confluências dele batem bastante com as confluências do indicador target. Então, para você que é aluno, se atenta nesse script aí. O Vieira perguntou: o indicador também funciona na Binomo? Galera, para quem não sabe, a Binomo é uma corretora de opções binárias, assim como a Pocket Option, a Cotex, a IQ. Então, se você não tem esse conhecimento, o indicador target funciona em qualquer corretora de opções binárias. Por quê, galera? Porque a ferramenta, ela roda numa plataforma profissional do Forex chamada MetaTrader 4. E o MetaTrader 4 não tem vínculo com nenhuma corretora. Você vai dividir a sua tela, vai colocar metade com o indicador target e a metade você coloca a corretora que você quiser. Ou se você quiser operar com vários monitores, coloca um monitor só com o MetaTrader e outro só com a corretora. Então você fica livre para escolher a corretora da sua preferência. O Ângelo falou o seguinte: você sabe operar sem o indicador? Cara, muito boa essa pergunta do Ângelo, tá? Inclusive, se você chegou aqui agora e ainda não conhece esse quadro, esse aqui é o famoso Target Responde. Toda quarta-feira eu abro uma caixinha de pergunta lá no nosso Instagram. Cara, para tudo e segue o nosso Instagram agora, porque eu quero que você deixe a sua melhor pergunta quarta que vem na caixinha, que eu vou trazer aqui pro vídeo e vou responder para você, beleza? Então vamos lá. Se eu sei operar sem indicador, cara, pô, é óbvio que eu sei operar sem indicador, até porque o indicador fui eu que criei. Então, assim, se eu não soubesse operar, eu jamais teria a capacidade, o intelecto de criar uma ferramenta do nível do indicador, tá? Então, obviamente, qual que é o intuito do indicador? Pô, mas se você sabe operar sem indicador, pra que você tem indicador? Cara, você gosta de perder tempo? Você não gosta de fazer as coisas mais rápido? Você não gosta de ter um resultado melhor? Eu também gosto. Então eu criei uma ferramenta que me poupa muito tempo, me poupa muito esforço, faz todas as marcações ali 100% automáticas para mim. Então, obviamente, eu criei um negócio para facilitar a minha vida e para fazer eu ganhar muito mais dinheiro. E é por isso que agora também mais de 3.500 alunos estão ganhando dinheiro pra caramba, porque agora eles têm essa facilidade em mãos que faz ganhar muito dinheiro. O RF Braz Alencar perguntou o seguinte: boa tarde, o acesso é vitalício do indicador? Cara, excelente pergunta e olha só, por enquanto na turma 3 o acesso do indicador ainda é vitalício, tá? E se você não sabe o que é o indicador, cara, vem pra tela que eu vou te mostrar aqui rapidinho que ferramenta é essa. Esse aqui é o famoso indicador target, todo mundo fala aí, que inclusive mandou aqui uns alertas agora, tem operação o dia inteiro. E olha só, galera, painel de assertividade dela aqui,
vários pares aqui, o menos assertivo tá 90%. Olha que absurda a quantidade de sinal assertivo, tem seta, tem super seta, e o mais bacana é que além da seta, ele faz todas as marcações de forma 100% automática, que foi o que eu falei anteriormente, cara. Isso daqui poupa um tempo absurdo e faz você ter muitas horas livres do seu dia, ao invés de ficar no mercado horas operando, igual provavelmente você fica hoje, você vai ficar aqui apenas alguns minutos para poder bater sua meta e fazer grana. Sabe por que provavelmente você nunca teve resultado em opções binárias? Porque ninguém nunca te entregou uma ferramenta desse nível aqui de profissionalismo para te ajudar nas suas operações. Quando você tem uma ferramenta profissional auxiliando você a ganhar dinheiro, você vai ter o mesmo resultado que mais de 3.500 alunos hoje estão tendo. Vou até colocar na tela alguns depoimentos aí. Olha só, a galera tá fazendo muita grana de verdade nesse mercado. Tá ajudando a família, tá comprando celular novo, casa nova, carro novo, terreno. Teve aluno que comprou... Bota o depoimento do terreno aí, editor. O cara comprou um terreno com o lucro das operações. Então, assim, são coisas que eu fico muito feliz, que eu nunca imaginei que ia proporcionar isso para tanta gente. E eu quero que você pare de quebrar a banca, pare de perder dinheiro, pare de perder tempo e tenha resultado. Então, aproveita, link promocional do indicador tá na descrição e assiste o vídeo até o final, porque tem muito conteúdo bom que você vai aprender aqui de graça comigo. E ó, inclusive o meu WhatsApp tá na descrição também, então no final do vídeo, se você quiser tirar dúvida, pode me chamar lá que eu mesmo vou responder. Agora bora aqui para a próxima pergunta. O Jeff Santos perguntou o seguinte: analisando em M15, é melhor operar 15 minutos corridos ou pegar para o final da vela? Tamo junto. Galera, muita gente tem essa dúvida aqui quando vai operar M15, por quê? Geralmente em M1 eu mesclo bastante as operações, eu pego algumas com tempo corrido, outras de final de vela, mas galera, preste atenção agora nessa dica bônus aqui, dica de ouro, tá? Em M5 e M15 eu geralmente opero somente para o final da vela, não pego tempo corrido, tá? Porque a assertividade é muito melhor. Então, ó, dica importante, vou até anotar aqui para vocês agora, ó, para M15 eu recomendo que você pegue as operações somente até, ó, 1 minuto 10, beleza? Até 1 minuto 10, ou seja, se a operação abriu 11 horas, você tem até 11h10 para pegar essa operação, beleza? E para M5, vou aproveitar e botar aqui embaixo, ó, para M5, você vai pegar até 1 minuto 3, galera. Até o terceiro minuto, então se 11 horas abriu a vela, até 11h03 você pode pegar a operação para 5 minutos para fechar na mesma vela. Marlon Kleber perguntou o seguinte: comprei o indicador da Target segunda-feira, estou muito feliz e estou treinando na conta demo. Na verdade não foi uma pergunta, galera, mas por que eu trouxe essa aqui para a caixinha? Porque ele teve a decisão correta, ele foi muito inteligente em não colocar o capital dele em risco agora de primeira. É fundamental que todo mundo treine pelo menos de 10 a 15 dias na conta demo, cara. Não tem como você colocar seu capital em risco numa coisa que você está aprendendo, uma coisa nova. Então, o certo é o quê? Você praticar e depois você ir pro jogo. Vamos pegar um exemplo aqui, cara. Se você quer correr uma maratona completa, você não tem como, você sem preparo nenhum, você ir direto correr uma maratona de 40 km. Você vai começar correndo de 5 você vai para 10, para 15, até você se sentir preparado para dar um passo além e correr uma maratona completa. Não é do dia para a noite. Então o mercado é a mesma coisa. Você não vai ter resultado do dia para a noite, você não vai aprender tudo do dia para a noite. Tem um tempo de aprendizado, como qualquer coisa na sua vida, que você tem que passar por ele. Se você pular a etapa, você vai quebrar, você vai se frustrar. Então não coloque seu capital em risco no começo, cara. Busque treinar na conta demo, para isso existe a conta demo, para você praticar, para você errar, para você acertar, para você filtrar o que é bom e o que é ruim e utilizar somente o que realmente vai te dar resultado. Então use a conta demo e Marlon, parabéns pela atitude, tá fazendo da forma certa. O Danilo perguntou o seguinte: o painel de porcentagem de acerto dos sinais do indicador atualiza de quanto em quanto tempo? Danilão, pergunta bacana, muitas pessoas têm essa dúvida e eu vou explicar para você qual que é a lógica do painel, tá? O nosso indicador, ele opera em price action, tá? Então pra gente, cara, não é interessante eu saber como que o indicador performou 2 meses atrás, 1 semana atrás. Eu tenho que entender como que tá o mercado no momento que eu tô operando. Então a assertividade, cara, que através de estudo matemático a gente definiu como parâmetro para o indicador, é de 288 velas. Então o indicador vai sempre puxar para o painel as últimas 288 velas
que apareceram, independente de ser M1, M5, M15. Se você estiver operando em M1, vai ser as últimas 288 em M1. Em M5, mesma coisa, em M15, mesma coisa. Então, a lógica é essa, isso não foi à toa, não foi uma coisa aleatória, tanto que é um número muito específico. Isso daqui foram várias contas que a gente fez que fizeram a gente chegar até aqui. O Edgar Souza perguntou o seguinte: você tem robô de Forex ou pensa em criar um? Edgar, para você que não sabe ainda, provavelmente você ainda não é aluno do projeto, tá? A gente já tem um robô no Forex, a gente tem um indicador no Forex, porém ainda não está 100% da forma que a gente quer. Então a gente está trabalhando nisso há alguns meses já, tá? Para trazer aí uma coisa absurda para vocês. Mas a gente só vai lançar de fato quando tiver tudo 200%. Tal Cerqueira perguntou o seguinte: fala, mestre, qual gerenciamento você usaria para alavancar uma banca de 1.5K? Tamo junto. Tal, pergunta bacana demais. E olha só, o gerenciamento que eu recomendo para isso é o gerenciamento de Soros Gale, que inclusive eu desenvolvi uma planilha automática que está dentro do treinamento para os alunos. Então, se você já é aluno, cara, você tem acesso a esse material que você não precisa fazer nada. Você vai colocar o valor da sua banca ali, ele vai calcular automaticamente o valor da sua entrada. Em caso de loss, já tem uma outra operação programada. Em caso de win, tem uma programada com outro valor. Então, basta assistir a aulinha lá, cara, porque esse gerenciamento ele é muito bom pro longo prazo e com certeza você vai conseguir alavancar essa banca aí com segurança, beleza? Então, usa que vai dar bom. O Will Scorpions perguntou o seguinte: com essa quantidade de software, de Forex, robôs, iremos sofrer com a mudança do mercado? Cara, essa pergunta é muito bacana e para quem não sabe, cara, olha só, o mercado ele tá sempre em constante atualização, por isso que nosso indicador começou na V1, já está indo agora para V6, porque sempre quando tem uma melhoria, a gente tem que implementar porque o mercado está em constante evolução, não só em OB, como no Forex, como em qualquer mercado. Então, obviamente, com essa enxurrada de robôs que vem aparecendo, o mercado vai ter uma reação a isso, mas essa reação, acredito eu, que não vai ter reflexo agora. A gente vai ter um reflexo disso um pouco mais na frente. Então, assim, não é algo na qual a gente tem que se preocupar agora de fato. Até porque, galera, a maioria desses robôs aí de Forex não funciona, tá? A maioria tem um drawdown muito alto e no longo prazo acaba quebrando. Então, não é uma coisa que de fato vai tirar a sua paz hoje. Mas, obviamente, tem que estar atento no mercado. Se você já atua no Forex, fique atento no mercado porque tem sempre novidade e você tem que estar sempre acompanhando para você ter uma lucratividade boa. O Oliver perguntou o seguinte: você faz lives com os alunos? Cara, a resposta é sim, já fiz várias lives, inclusive gravei e coloquei no treinamento, já fiz live até aberta no YouTube também, mas teremos aqui um projeto, cara, que vai ser absurdo, que vai ser o projeto Traders de Elite da Target, tá? Nesse projeto teremos salas de operações com os alunos ao vivo, eu vou estar operando. Enfim, vai ser um projeto completo onde você vai poder operar ao vivo junto comigo e junto com outros traders também do nosso projeto através de um canal do Discord exclusivo. Então, é um projeto muito bacana, será lançado muito em breve e aguarde que você vai ter essa atualização. Alves Júnior perguntou o seguinte: quando o gráfico não respeita as marcações e nem as confluências, é motivo de notícia ou algum outro motivo? Cara, geralmente o principal responsável por não respeitar as marcações quando você está operando é esse cara aqui. Para quem não sabe o que eu estou falando, o site investing.com, no calendário econômico, você consegue analisar as notícias, tá? O que acontece? As notícias geralmente elas fazem com que o gráfico perca o padrão dele quando está tendo notícia de grande importância. Então é fundamental que você, como um trader profissional, que eu sei que você quer se tornar, o que você já está em processo, que você sempre fique de olho nas notícias, tá? E evite operar pelo menos ali meia hora antes ou meia hora depois de notícias muito importantes. O Anselmo perguntou o seguinte: será que é possível viver somente de superseta do indicador Target? Anselmo da Angola. Anselmo, abração aí. O Anselmo, para quem não sabe, ele acabou de falar, galera, ele é um aluno lá da Angola. A gente tem alunos aqui em mais de 30 países hoje da Angola, tem uma galera, então um abração especial pra galera de Angola aí. E, cara, trouxe aqui nesse vídeo mesmo o exemplo do José, que vem aí operando somente com a seta e com a super seta e tá tendo assertividade de 90%, cara. Então, respondendo a sua pergunta, sim, é possível. Porém, você tem que ser inteligente e identificar o padrão que é mais assertivo com o indicador. José Lima FX falou o seguinte: M5 após as 21 horas, só na seta, sem análise, sem nada, é extremamente assertivo. Fiz 9-1 agora à noite. Cara, ele fez um resultado aqui de 90% de assertividade somente por causa de uma coisa.
ele foi capaz de identificar um padrão no qual o indicador funciona bem, que é às 21 horas, e ele foi capaz de fazer aqui, ó, 9-1, 90%. Então, galera, 90% no longo prazo é um resultado absurdo. Somente por ter identificado um padrão, o cara tá tendo esse resultado aqui somente copiando as setinhas. Então, se você é aluno do indicador, cara, use o indicador com inteligência. Não adianta você querer abrir a ferramenta 3 da tarde, 4 da tarde, que o mercado está sem movimentação, e querer que ele performe da mesma forma que ele vai estar performando num horário bom. Então, saiba identificar os melhores momentos, olhe as notícias, olhe as informações que o gráfico tem para você. Imagina só o resultado que o José vai ter, cara, utilizando essa assertividade de 90%, no longo prazo, usando juros compostos, ele consegue simplesmente mudar de vida somente tendo identificado um padrão junto com o indicador. Michael Rufino perguntou o seguinte: não sei se perguntaram isso, mas tem alguma pretensão referente a B3? Galera, para quem não sabe, B3 é a Bolsa de Valores brasileira, tá? E nós temos sim operações na B3, como temos no Forex, em cripto. A gente tem operação, galera, em vários mercados rolando. Porém, é o que eu sempre falo, que falei inclusive recentemente no grupo dos alunos. Não adianta a gente trazer tudo ao mesmo tempo, tá? A gente tem que respeitar os processos e o tempo de cada coisa. Então a gente tem coisas acontecendo, estamos constantemente testando operações, software e tudo mais, porém a gente vai trazer somente no momento certo. Então, provavelmente, no longo prazo a gente vai sim trazer algo relacionado ao B3. O José falou o seguinte: uso gerenciamento 2:1, 2x1, mas estou com uma taxa de loss bem elevada na primeira entrada. O que fazer para mudar? José, eu sei que você deve estar muito chateado aí por estar tomando loja na primeira entrada, e o que eu sugiro você fazer? Cara, se você está errando muito na primeira, é porque muito provavelmente você não está se atentando muito na primeira operação. Então, o que eu recomendo? Que você faça por um tempo somente uma operação no dia. Por que você vai fazer uma operação no dia? Porque você vai saber que se você errar aquela operação, acabou para você. Você não vai operar mais. Então você vai ser muito mais criterioso nessa operação do que você está sendo hoje fazendo mais de uma, tá? Então faz esse teste aí, depois você me conta se deu bom. Rafael Jesus perguntou o seguinte: pode ensinar pullback em tendência? Pois às vezes perco com rompimento. Rafael, vou te ensinar agora, tranquilamente. Vamos lá pro quadrinho. Seguinte. Vamos supor, ó, lembra que o nosso indicador ele tem duas médias, eu vou colocar somente uma aqui, tá? Essa aqui é a nossa média de tendência, ela tá aqui, ó, apontando para baixo, beleza? Aí você veio aqui querendo fazer nesse momento aqui uma operação de venda, tá? O preço ele tava aqui embaixo, ó, o preço veio subindo, aí ele veio subindo, você estava querendo pegar uma venda, mas você percebeu que o preço chegou muito próximo da média e acabou aqui, ó, rompendo, tá? Você queria pegar, vamos ser um pouquinho mais específico só, além dessa média, tinha aqui, ó, vamos apagar esse que andou aqui, tinha aqui, nessa região aqui, eu vou botar com uma linha preta, ó, tinha uma FIBO aqui, que o indicador marcou de forma automática, uma FIBO de 61,8, por exemplo, tá? Que é uma região muito forte de retração. Então você estava esperando o preço chegar nessa região aqui para pegar uma retração, mas aí o preço estava subindo, chegou nessa vela aqui, cara, ó, ele foi e pum, disparou para cima. Disparou e já rompeu essa região, beleza? Rompeu a sua 61,8 nessa vela aqui, tá? E você não entrou nessa operação. Cara, o que está acontecendo aqui? O preço ele está caminhando para uma troca de tendência, ou seja, o que provavelmente vai acontecer nesse momento aqui? Essa próxima vela, ela vai romper com tudo aqui para cima também. Ela vai romper essa tendência aqui, essa nossa média de tendência. Então, o que você pode fazer no momento aqui? Aproveitar para pegar um pullback, tá bom? Provavelmente, olha só, o preço, antes dele continuar subindo com força, ó, essa vela não vai ter tanta força assim. E o que pode acontecer? Tanto nessa vela aqui quanto na próxima, pode ser que deixe um pavio ou nessa região aqui, onde você poderia pegar um pullback aqui, aproveitando esse movimento de alta, ou então você poderia pegar até um pullback aqui, ó, nessa próxima vela aqui, com um toque na média. Você poderia pegar ou um toque na média, ou se ela esticar mais embaixo ainda, você pega até o pullback aqui, ó, na região do 61,8. Então, olha quanta oportunidade bacana você tem de operar pullback quando você está esperando uma retração e o preço rompe. Só que você tem que estar sempre atento para ver essa movimentação de vela para evitar esse loss aqui no primeiro toque, beleza? Moreno Sabino quer saber o seguinte: mestre, qual é a melhor forma de controlar o emocional numa banca muito pequena? E mandou uma bandeirinha da Angola aí, mais um aluno de Angola, abração para você. Irmão, você tem que pensar o seguinte, olha só, o segredo tá aqui, longo prazo. Por quê? Se você quebra uma banca pequena, se você tem hoje aí 50 reais na sua banca ou 50 dólares, cara, se você colocar 50 mil dólares, você vai quebrar também se você está quebrando uma banca pequena.
Então, se você não é consistente com pouco, você não vai ser consistente com muito. Então, quanto antes você tiver disciplina e entender, aprender a pensar em porcentagem, olha só. Olha isso daqui, cara. Presta atenção nisso aqui, ó. Vou colocar só o símbolo, ó. Porcentagem. Galera, isso daqui é muito importante. Aprenda a pensar sempre em porcentagem. Esqueça valor, tá? Porque você tem uma banca pequena, você foca muito no valor. Você fala assim, caraca, fiz só R$5 hoje. Mas se você fez R$5 numa banca de R$50, você fez 10%, cara. É dinheiro pra caramba. Então você tem que entender sempre a pensar em porcentagem. Por quê? 10% de pouco pode ser pouco em valor, mas 10% de muito, cara, é muito em valor. Então se você consegue pensar no longo prazo e você trabalhando juros compostos para crescer o seu capital, você vai conseguir chegar lá no longo prazo. Agora, tem que ter paciência e quanto antes você for disciplinado, você vai aprender a controlar seu capital e controlar a sua emoção também. Eu sei que muita gente quando entra, cara, entra desesperado querendo ganhar dinheiro rápido. Mas aprenda o seguinte, olha só, antes de você aprender a ganhar, você tem que aprender a não perder, tá? Então, quanto antes você tiver a mentalidade de um trader vencedor, que é o cara que pensa lá na frente, você já tem que mentalizar que você vai ganhar muito dinheiro, tá? Independente de você ter pouco hoje, você vai ter a disciplina até você chegar no muito. Então, pensa sobre isso, coloque em prática que vai dar certo. Francisco perguntou o seguinte, fala camarada, qual seria o valor necessário para deixar na corretora em relação à nossa meta diária? Franciscão, pergunta muito boa e, cara, preste atenção nisso aqui, porque olha só, muita gente faz errado. Coloca lá na corretora todo o dinheiro. Preste atenção, se você colocou R$1.000 para operar, se você pegou do seu capital e falou assim, pô, eu tenho R$1.000 aqui para colocar em risco, você não precisa de fato colocar os 1.000 na corretora, cara. Coloca somente o seu stop diário ou o seu stop semanal. Por que eu falo isso? Porque você, dessa forma, vai evitar que você saia do seu gerenciamento, que você fuja do seu emocional e acabe quebrando a banca no dia ruim, tá? Porque provavelmente você vai perder um dia, vai querer recuperar. Então, quando você, por exemplo, se meu stop semanal é 10%, tá? Eu tenho uma banca ali de R$1.000, então meu stop semanal ou diário, tanto faz, é de R$100, tá? Vamos supor que eu entrei para operar hoje, pum, perdi R$100. Cara, eu não vou ter nem como recuperar. Por quê? Eu vou ter que colocar dinheiro na corretora de novo, vou ter que esperar o dinheiro cair para eu poder operar. Então, assim, se você tem o dinheiro ali disponível, você vai ter a possibilidade de querer tentar recuperar. E só de ter essa possibilidade é ruim. Então é melhor que você não tenha a possibilidade, que o dinheiro não esteja lá. Se você perdeu o dinheiro, vai ter que colocar mais no dia seguinte para tentar de novo. Então dessa forma vai te forçar a ser um cara mais disciplinado. Então coloca na corretora somente o seu stop diário ou o seu stop semanal no máximo. E o Elton falou o seguinte, o melhor da América Latina. Galera, nosso indicador já vem sendo considerado o melhor indicador de opções binárias da América Latina e tem gente falando aí que é o melhor que existe, tá? Eu não vou falar mais sobre ele não. Se você quiser saber tudo sobre o indicador, assiste esse vídeo aqui agora e te vejo na próxima. Tamo junto!